Então, assim, eu vou trazer para vocês com um pouco mais de detalhes mais para frente, mas vamos falar um pouco do que é o pesquisador, né? Então, o pesquisador, como já comentei anteriormente, ele é o agente que transforma informação em conhecimento gerando pesquisa. Então, quando ele está pesquisando, ele não gerou pesquisa, ele vai gerar pesquisa. Então, esse processo é um processo que está sempre... por exemplo, quando um aluno de doutorado, né, por exemplo, ele faz uma revisão da literatura, cada artigo é um conhecimento. Então, ele pesquisa, ele faz um processo dinâmico para transformar isso em conhecimento, que vai gerar muito provavelmente essa informação para outra pessoa. Então, exemplo de pesquisadores, né, assim, isso pode ser controverso, né, porque eu sempre vejo brigas internas entre o que é um cientista, o que não é, o que é ciência, o que não é, mas eu considero cientista de dados como cientista, né, mas talvez eu não siga todo o método científico, né, por exemplo, a gente vai falar sobre alguns, tem nas tarefas você tem alguns exercícios que você vai pensar sobre isso, mas mesmo assim, se você pegar assim, talvez só o fato de ele estar ali trabalhando com conhecimento, usando metodologias, muitas ferramentas que ele usa, são do meio científico, ele é um pesquisador, né? Cientistas de dados, cientistas da informação, engenheiros, né, físicos, matemáticos, biólogos. Só por curiosidade, eu gosto de chamar esses dois grupos aqui de cientistas ativos, né? Cientistas ativos, esse grupo de baixo como cientistas passivos, né? Porque eu comento no e-book, né, que um está mais direto, né, usando mais, um está mais ali assim, de linha de frente, usando mesmo as informações, e o outro seria mais aquela pessoa que está gerando. O Brasil tem uma supervalorização de cientista ativo, né, que é o que eu acho às vezes errado, porque um precisa do outro, não tem como, assim, o Brasil desvaloriza muito o físico, o matemático, o biólogo, seriam cientistas passivos, né. Eu acho que passivo e ativo não tem nada a ver com menos importante e mais importante, né. É somente uma nomenclatura que eu achei interessante de colocar. Talvez uma coisa interessante que eu gosto de falar no meu e-book, mas eu gosto de comentar, né? Porque assim, eu tive uma experiência que uma empresa de consultoria veio até a mim, achou meu perfil na internet, e veio para mim, possivelmente, fazer uma proposta. Uma coisa interessante que eu observei, quando eu vi o que os caras estavam propondo, e os caras estavam propondo era pesquisa. Só que eles chamavam aquilo de consultoria. Então, eu acho que uma das consequências atuais de não ter a profissão de pesquisador formalmente no Brasil, essa é uma das teses que eu coloco no meu e-book, né, sobre a profissão de pesquisador, é que você fica muito suscetível a esse tipo de mistura, né? E pesquisador e o consultor são duas coisas diferentes. O consultor não faz pesquisa. O consultor, pelo que eu pude aprender até hoje, eu queria trabalhar com consultoria, ele basicamente ele pega conhecimento já pronto, ele faz análise, ele gera relatório, mas tudo aquilo já pronto. Então o pesquisador, ele realmente vai lá e coloca, o pesquisador ele gera conhecimento, né, como a gente comentou anteriormente. Ele pega informação e gera conhecimento. O consultor, ele pega só a informação. O consultor, talvez em alguns casos mais específicos, vai gerar conhecimento, mas em geral não é o caso. Porque o processo de pesquisa, ele é lento, ele é demorado, ele é caro. Então, geralmente o consultor ele não tem interesse em fazer isso. Então, talvez algumas empresas, mas com a Google, por exemplo, que talvez tenham feito pesquisa, em geral, pesquisas não são feitas por empresa. O Brasil tem 70% dos pesquisadores nas universidades, talvez poderia mudar. Então, eu acho importante, eu falei isso no e-book, eu acho importante a gente sempre lembrar, pesquisador não é consultor não é pesquisador. No Brasil se mistura, talvez no mundo, não sei como é que tá a situação, não tem as informações no papel, mas no Brasil acho que se confunde muito pesquisador com consultor, o que é um problema grave, né? Porque são duas coisas diferentes e não deveriam ser confundidas.